Você acha seu nariz grande? Nossa, aquela pessoa tá olhando pro meu nariz que é grande, eu preciso esconder. Aí você já começa a falar meio tímido É. e vai deixando ali, não tem uma autoridade no tom de fala, não passa nem confiança para os seus colaboradores. Um líder que não sabe quem ele é, que não tem essa autoestima, que não tem essa autoconfiança, ele não consegue liderar ninguém, porque se ele não lidera nem a cabeça dele, nem o que ele é, imagine o restante. Então, a Sensacional. autoestima, ela influencia muito nessa forma de lidar com outras pessoas também e no trabalho. Eu percebi que eu me sabotava muito. Eu colocava várias coisas para cumprir no dia e de um jeito ou de outro eu tinha uma forma de sair daquilo. Então, era a minha mente querendo me tirar ali das minhas obrigações. Então, eu comecei a parar para observar e colocar realmente o que eu estava propondo em prática. Parar de dar moral ali, você não consegue, agora é difícil demais, deixa para amanhã. Começar a fazer ali na hora certa, na hora proposta. Nós somos muito mais do que uma imagem que a gente vê. Mas se existe algo que te incomode, vai atrás de resolver isso. Seja estético, tem muitos pacientes que chegam aqui e não tira nem foto de perfil por conta do nariz. Faça o procedimento estético, que isso vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai começar a se ver melhor, você se vê melhor, você se sente mais feliz. Então, ter esse autoconhecimento e entender o que te faz, o que te chateia, o que está te puxando para baixo e romper isso na vida. Porque viver preso em histórias, viver preso em coisas que paralisam a gente, eu falo que dificulta muito a nossa evolução de vida, né? Ou acaba sendo um atraso de vida. Eu tô até pensando no exemplo de uma parente minha, que ela não dá muito bem com a mãe dela. A mãe dela é um pouco narcisista e ela não aceita isso. E ela tá virando as costas pra mãe dela e a mãe dela é apaixonada nela. Então, como que essa pessoa, ela tem a capacidade de virar as costas para a pessoa que deu a vida dela? Você tem noção o quanto a autoestima é importante para um líder? É importante para sua vida como um todo? É importante para sua entrega de resultados no dia a dia? O que será que a autoestima ou a baixa autoestima pode fazer com um ser humano, com uma pessoa? E é claro que eu trouxe uma pessoa aqui hoje que você vai conhecer, que eu tenho a honra de dizer que é parte da nossa mentoria também, a doutora Lisandra Alencar. E um dos grandes objetivos dessa mulher, uma das grandes missões que ela tem de vida, é aumentar a autoestima das pessoas. Lisandra, seja muito bem-vinda. Para quem não conhece a Lisandra, ela é cirurgiã dentista, sua especialidade e de formação é cirurgiã dentista e também em harmonização facial. Estamos aqui com ela, doutora Lisandra Alencar, especialista em harmonização orofacial. Acertei, Lisandra? É isso mesmo? Isso. E hoje a gente entende que a autoestima, ela reflete em todas as áreas da nossa vida. Então, a harmonização facial, ela é uma sementinha ali para o desenvolvimento das pessoas, para que a gente se sinta capaz de conquistar tudo o que é proposto para a gente conquistar. Então, é uma parte muito gostosa de trabalhar e de entregar para as outras pessoas. Show de bola. Seja muito bem-vinda, doutora Lisandra Alencar. Fiquei muito feliz quando você se propôs a vir aqui conversar com a gente no podcast, né? Você que fez parte aqui do nosso processo de mentoria. E pra gente é um prazer muito grande ter pessoas igual a doutora Lisandra, que faz a diferença aí no Brasil, faz a diferença na sociedade. Ter aí você como uma pessoa parceira nesse processo e que vai levar todos os conceitos que a gente conversou dentro da mentoria para dentro da sua empresa, talvez até para as clientes, enfim. O conhecimento é aquilo que a gente conversava, né, Lisandra? A gente não sabe onde ele vai parar, né? A gente apenas pega ele e não sabe onde vai parar. Mas fala comigo, doutora Lisandra, conta um pouquinho da sua jornada, quem é a doutora Lisandra Alencar, de onde veio esse desejo de você trazer autoestima para as mulheres, não só mulheres, mas acredito que homens também buscam essa autoestima, né, Lisandra? Me conta um pouquinho mais da sua jornada e o que despertou em você
o interesse de você falar sobre esse assunto? O que que acontecia? Mas antes de você responder, tô igual aqui o João Kleber, né? Lembra do João Kleber? Meu Deus, para. Jesus amado. Líder, você já viu que o bate-papo tá bacana, tá legal. A gente vai falar de um assunto super importante. Então, se é a primeira vez que você tá aqui no Líder Flixcast, já aperta o botão seguir lá. Aperta o botão seguir, ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado ou notificada de novos conteúdos que a gente coloca aqui, como esse bate-papo legal que a gente vai ter com a doutora Lisandra aqui, sobre pontos que vai agregar valor na sua vida, tá? E também não esqueça de compartilhar. Eu sempre falo, né, Lisandra? O líder é um desenvolvedor de pessoas, né? Então, onde ele está desenvolvendo gente. Por favor, compartilha com as pessoas no seu grupo do WhatsApp, família, grupo de trabalho. Você vai ver aqui nesse bate-papo quanto a autoestima faz a diferença na vida de um líder, de uma pessoa. Você vai entender o que está por trás disso. A doutora Lisandra vai trazer coisas que ela estuda aqui há anos, vai compartilhar com a gente gratuitamente. Então, o mínimo que a gente pode fazer é deixar o mundo um pouco melhor compartilhando esse bate-papo com as outras pessoas, tá bom? Vamos lá, dona Lisandra. Então me conta um pouquinho, quem é a Lisandra, de onde ela veio, o que partiu dentro do coração dela de querer fazer a diferença na vida das pessoas nesse sentido. Seja bem-vinda, Lisandra. Obrigada. Eu fiz faculdade de odontologia e na faculdade a gente não tem direcionamento exato para que lado seguir. Então, fiz cursos e desses cursos veio a harmonização facial. E eu já comecei a me encantar ali, porque a beleza, ela, além de vender, ela abre portas para gente. Não só a beleza física, mas a beleza que a gente consegue transmitir para outras pessoas então também. Tô ferrado então, Lisandra. Tô ferrado então, pô. Como é que eu faço com a minha... Você vai ter que fazer um milagre aí comigo, pô. E não só a beleza física, mas quando a pessoa começa a se enxergar de uma forma, isso, quando ela começa a se enxergar de uma forma que ela é mais capaz, que ela se reconhece, então ela consegue realmente enfrentar os desafios. Entendi. E, então, na faculdade, fiz lá meus primeiros cursos já de harmonização facial, vi que era uma virada de chave muito grande, a gente se reconhecer novamente, a gente se sentir bem com a gente mesma. Então, comecei a me aprofundar nessa área e até comigo foi libertador, porque eu não me via da forma que eu me vejo hoje. Fiz meu primeiro procedimento estético, não quer dizer que foi a partir dele que eu mudei realmente a minha vida, mas com ele eu vi, nossa, eu fiz procedimento, eu sou capaz de fazer outras coisas, porque eu me vi com outros olhos. Então, a harmonização, ela abre realmente portas em relação a pessoa se conhecer, se enxergar melhor, ter um amor, uma admiração maior por si. Excelente, Lisandra. E, Lisandra, você já viu aí muitas pessoas com baixa autoestima no seu processo? Me conta um pouco mais como que foi esse processo, principalmente com você, né, na sua jornada, e depois como que você enxerga que isso impacta negativamente nas pessoas. Eu já recebi aqui no consultório mulher que falou para mim, doutora, eu não olho no espelho. Caraca. Imagine só a dor que essa mulher não deve sentir. Se olhar no espelho e não gostar da imagem que vê, é ela. Se nem ela gosta, imagine o que ela não faz, imagine as pessoas que estão do lado dela. Não consegue ver brilho, não consegue ver capacidade nessa pessoa. Então, isso vai influenciar no trabalho dela, no relacionamento dela com o marido, no relacionamento dela com os filhos. E, às vezes, um detalhezinho ali, não falo nem de preenchimento labial, que é o que todo mundo conhece. Às vezes, um detalhezinho ali, uma melhora da qualidade da pele, a pessoa já se sente bem, a pessoa já vê que ela é mais bonita só por ter melhorado aquilo. Então, depois que eu ouvi isso da minha paciente, que ela não conseguia se olhar no espelho, nós começamos a investigar por qual motivo ela não conseguia. E ela se sentia infeliz com a aparência dela. Então, a partir de procedimentos estéticos, fizemos alguns pontos ali. Claro que eu gosto muito de entregar naturalidade, a gente não vai mudar quem é a pessoa, mas mostrar para ela que o que estava incomodando ela é o mínimo detalhe que a gente resolve. E a gente foi construindo esse resultado e hoje ela já se sente uma mulher mais capaz, ela já consegue se olhar no espelho. A gente fica até emocionada que os pacientes, depois que passa por um procedimento, tem alguns que até choram, assim,
porque é uma dor grande essa imagem, é uma dor grande a pessoa se olhar no espelho, não se reconhecer, não se sentir viva através da imagem dela. Então, a harmonização mexe muito com o nosso psicológico também, e é maravilhoso quando a gente entrega resultados que o paciente ele consegue se ver novamente. Cara, que legal, cara. Eu tenho um conceito, Lisandra, sobre carreira, né? Eu acredito muito porque quando nós começamos a nossa jornada, normalmente nós vamos escolher uma profissão, é muito natural, por influência de um pai, irmão, mãe, vizinho, vô, alguém próximo que a gente vê, né? Fala, pô, me espelho nessa pessoa, vou seguir essa carreira. E existe muitas pessoas que, quando chega na fase adulta e pega aquela carreira que não era dela, era de uma outra pessoa, ela começa a se sentir desmotivada. Ela fala, pô, não era isso que eu queria. Só que tem uma outra figura também, aquelas pessoas que escolhem a carreira por causa do dinheiro. Ela fala, pô, ali eu vou ganhar bem. Não, vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar uma grana legal. Aí a pessoa tá ganhando bem. Só que tem um negócio dentro dela que tá falando, meu, não era isso. Não era isso, cara. Nunca foi isso. E aí, o que eu descobri? Que as pessoas mais bem-sucedidas, principalmente trabalhando com mentoria, né, vendo o seu case também, as pessoas mais bem-sucedidas no meio da jornada dela, ela entendeu o trabalho de uma outra forma. Ela entendeu que o trabalho é parte de uma missão de vida. Praticamente ela enxerga dessa forma. É um sentido que ela não só ela se realiza, mas ela faz algo pelos outros. Isso dá um sentido de felicidade muito grande. Faz sentido isso que eu tô falando? É assim que você se sente na sua jornada, Lisandra? Como que você encara a sua carreira? Sim, até no início, antes de entender mais sobre pessoas, eu entregava muito só o meu trabalho. Hoje eu já entendo a dor do paciente, eu já entendo a vida do paciente, porque tem muitas coisas por trás. E além dos pacientes aqui no consultório, a gente precisa pensar também na nossa comunidade, que nos ajuda nesse trabalho. Então, eu comecei a olhar diferente para os meus pacientes, comecei a olhar diferente para os meus colaboradores, e isso também abre portas, isso faz a gente realmente prosperar e a gente entender que não é sobre nós e exatamente sobre o nosso trabalho, é sobre o que a gente faz na vida das pessoas. Se eu estou mudando a vida das minhas pacientes, se eu estou mudando a vida dos meus colaboradores através da minha, é essa a lei da vida e eu acredito que nós estamos aqui para fazer isso, para fazer outras pessoas evoluírem e avançarem na vida através das nossas vidas. Excelente, excelente. Qual foi o case, assim, que mais te impactou de todos que você escutou? Você falou, pô, esse aqui, Diogo, aconteceu uma coisa que eu parei pra refletir sobre a vida. Você tem algum caso desse aí pra contar pra gente, Li? Eu volto a falar da época que eu fazia, por exemplo, consultas e só vendia o meu trabalho. Eu já ouvi pacientes falar, nossa, ela é muito fria, ela é muito distante, e isso me fez ver que ser distante, ser fria, não ter uma conexão com o meu paciente, não fazia transformação de vida de ninguém. Era mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. E para a gente realmente prosperar, evoluir, a gente precisa levar uma comunidade junto, a gente precisa levar pessoas juntas, pessoas que a gente vai tirar ali, igual a minha paciente que não olhava no espelho, da depressão, igual uma colaboradora, por exemplo, ela vai casar, ela precisa de uma ajuda financeira maior, talvez a gente coloque ela para fazer metas, para atingir objetivos maiores. Então, sair ali da nossa zona de conforto, do que a gente está fazendo dia a dia repetidamente, e começar a olhar para os lados e evoluir. Então, o que realmente me fez virar de chave foi parar de olhar para mim mesma e olhar para as pessoas que estão à minha volta. Sensacional, Lisandra. E o que que você percebia exatamente em você antes? Eu era muito fechada, era até mais tímida, tinha dificuldades para me relacionar com outras pessoas. E foi até por isso, né, que eu contratei o Leaderflix para entender mais sobre como lidar com as pessoas que estão mais próximas de mim, seja pacientes, seja amigos, porque realmente a gente precisa desse vínculo maior com as pessoas.
Senão a gente não sai do lugar, a gente não prospera, a gente fica estagnado. É isso. Percepção de trabalho, acredito muito nesse formato, né, Lisandra? Não é. Cara, raramente será sobre nós. A gente pode até começar a jornada olhando para nós. Isso é muito comum. É claro, não vamos ser hipócritas. Você tem o seu objetivo, né? Você tem a sua visão de crescimento. Você tem onde você quer chegar. Só que em um dado momento, se a gente não ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas, se a gente não ajudar as pessoas a se sentirem melhor, é como diz, e eu sempre repito em quase todos os podcasts, o que Simon Sinek nos ensinou. Cara, seus clientes serão pessoas, seus liderados serão pessoas. Para quem você vai entregar aquilo que você tem de melhor é para pessoas. Então, se você não entende de pessoas, muito dificilmente você entenderá de negócios. E é aquela visão que muitas vezes tem que sair do nosso próprio eu, né, Lisandra? Aquela visão egocêntrica de olhar sempre só pra gente, né? Isso faz sentido pra você? Como que você enxerga isso, Li? E quando a voz das nossas cabeças falam e a gente sabe identificar exatamente o que é certo e o que é errado que vem dessa voz, a gente consegue seguir caminhos ali que às vezes a gente achava não ser capaz de seguir. Então a gente começa a romper barreiras em nossas vidas. Então, essa observância que a gente tem sobre nós mesmos, sobre entender que é bom, é o que vai fazer a gente, desculpa, é o que vai fazer a gente desenvolver como ser humano também e começar a olhar para o próximo de uma forma, com um carinho maior, que todas as pessoas têm suas dores, têm suas necessidades, que as pessoas, às vezes, elas criam uma imagem por fora, mas por dentro elas estão ali, às vezes, sofrendo, então a gente precisa ter uma sensibilidade de ser humano e saber enxergar isso. E isso vai muito além de trabalho, vai muito além da superficialidade. Sem dúvidas. O que é autoestima pra você, Lisandra? Autoestima é a gente se olhar, se reconhecer e ser capaz de fazer coisas que a gente acha que outras pessoas fazem porque é melhor que a gente. Não, a gente é capaz de fazer tudo. E é isso que a autoestima vai nos permitir. A capacidade de conquistar coisas superiores, independente de onde a gente está. Muito bom, excelente. E uma pessoa que não tem autoestima, ela ela vai ter muitos desafios pela frente dela conquistar aquilo que ela gostaria, de avançar. Ela pode ter esses desafios, Li? Uma pessoa que não tem autoestima é como se ela não visse a oportunidade chegar até ela, porque ela não se sente capaz. Ela vai olhar para aquilo e falar: Isso não é para mim. Então, não ter autoestima te reprime a ponto de você ficar isolado para si mesmo e não se abrir para o mundo. Às vezes fica escondido na timidez, às vezes até um receio que eu tinha, falar em público, às vezes não tem nem coragem de falar em público, expor a opinião para ajudar outras pessoas. Então, a pessoa que não tem autoestima, que não se conhece, ela não é capaz de fazer nada disso. Ela fica ali no seu mundinho e a vida passa, as oportunidades passam e ela nunca sai do lugar. Qual que é a história que acontece na cabeça de uma pessoa que tá com baixa autoestima? Aquela história que a gente conversou bastante, né? Que fica na nossa mente. Qual é o tipo de história que acontece na cabeça de uma pessoa que tá com baixa autoestima, Lisandra? A pessoa que tem baixa autoestima, ela naturalmente já tem vários pontos de negatividade. Então, às vezes, ela olha para uma pessoa que está um nível acima dela e fala: Você nunca vai chegar lá, você não pode fazer tal coisa porque você ainda está um nível abaixo, você não é grande o suficiente. Mas a gente esquece que nos olhos de Deus a gente é perfeito e a gente é grande sim. Então, essa pessoa que não tem autoestima se rebaixa, se reprime, deseja ter a vida que outra pessoa vive, a vida dos sonhos, mas ela não é capaz de sair do lugar para conquistar dia após dia a escadinha ali das realizações.
Então, a autoestima, ela impede a evolução da vida de uma pessoa, assim, de forma gigantesca. Se você não se sente capaz, você não faz nada. E se você se sente bem consigo mesmo, se você se olha, se você gosta da pessoa que vê, se você se reconhece, entra muito no autoconhecimento também. Se você se reconhece, você vai saber lidar com tudo e você vai ver que a autoestima, ela é o detalhe que vai te levar para os próximos níveis da sua vida. Legal, muito bom, Lisandra. O que você percebeu nesse processo que a gente passou, Lisandra? A gente ficou quanto tempo? Um bom tempo ali, né, juntos, fazendo um trabalho justamente de autoconhecimento, de percepção. Como que era a Lisandra antes do nosso processo? Eu me deixava me levar muito pela voz da minha cabeça. E geralmente essa voz, ela quer o conforto, ela não quer que a gente pense grande. Então, sempre que a gente ousa a pensar maior, a sair da zona do conforto, vem a limitação. E se a gente não entende que existe uma voz que só quer o conforto, a gente não consegue quebrar essa zona. Então, a gente vive ali estagnado, vive em ciclos repetitivos. E outro ponto também dos nossos encontros que foi extremamente importante foi entender a lidar com os meus colaboradores, porque saber delegar, saber que a outra pessoa é uma pessoa, que ela tem uma vida ali além do trabalho, entender isso, colocar metas, tudo isso vai fazer com que a nossa empresa ela também desenvolva além de nós mesmos, que a gente para de olhar para nós mesmos e começa a olhar para o todo. Exato. E você acredita que existem muitos líderes que estão presos olhando apenas para si? Eu acredito. As pessoas, elas estão muito individualistas e a maioria das pessoas hoje só pensam em si própria. Então, já vi casos, sim, até profissionais daqui que mal fala bom dia para os colaboradores, já vi profissionais que não oferece oportunidades maiores, o secretário, o colaborador está lá há anos, vivendo sempre a mesma história, então não oferece oportunidade para as pessoas também. E isso lá na frente é cobrado preço, né? Porque se a gente fica sempre na mesma, se a gente não dá oportunidade, se a gente não pensa no outro, uma hora a gente também não vai ter de volta, né? E como que deve ser, Lisandra, um líder que tem baixa autoestima dentro do ambiente de trabalho dele? Imagina que ele tem uma galera. E aí, de repente, esse cara, ele fica ali com a pulga atrás da orelha, sei lá, com o narizão dele. Fala, pô, meu nariz é muito grande, cara. Pô, caramba. Eu não tenho muita propriedade pra falar. O meu narizão é aquele de batata. Eu vou te dar trabalho, viu, Lisandra? Ó, ele meio batatão. Imagina. Imagina um cara desse na opera, o cara que tá com isso na pulga atrás da orelha e ele chega com essa energia pro time dele. Como que a baixa autoestima você acredita que influencia dentro do cenário de uma pessoa, de um líder, doutora Lisandra? Um líder sem autoestima, ele já não é capaz de liderar, né? Que ele vai se sentir para baixo, reprimido, às vezes ele vai até pegar e fazer o que ele nem deveria. Opa, Então, esse líder, ele vai começar a olhar para as outras pessoas e começar um auto-julgamento, pensando que as pessoas estão julgando ele. Então, se você não tem uma imagem exata de si, você acha seu nariz grande, nossa, aquela pessoa tá olhando pro meu nariz que é grande, eu preciso esconder. Aí você já começa a falar meio tímido é. e vai deixando ali, não tem uma autoridade no tom de fala, não passa nem confiança para os seus colaboradores. Então, um líder que não sabe quem ele é, que não tem essa autoestima, que não tem essa autoconfiança, ele não consegue liderar ninguém, porque se ele não lidera nem a cabeça dele, nem o que ele é, imagine o restante. Então, a Sensacional. autoestima, ela influencia muito nessa forma de lidar com outras pessoas também e no trabalho. Você lembra que a gente conversou sobre a árvore da influência? Sim, Qual que é a base da árvore da influência? Terreno emocional, lembra?
Então, naquela base, ali é o princípio de tudo. Porque imagina o seguinte, como que um líder vai influenciar positivamente se ele marca uma reunião no Google e ele não quer nem olhar para o rosto dele? Tem um problema de autoimagem ali. Sim. Essa pessoa, como que será que ela se vê? Ela mesma se vê. Aí, o que que acontece? Ele precisa marcar reuniões com o time dele. Ele não vai marcar, porque ele não gosta de olhar na tela. Ele não gosta de se ver. Então, isso que você falou, doutora, é extremamente importante. O fato da pessoa saber quem ela é, cara, elimina uma série de problemas na vida das pessoas. Porque enquanto a gente tá aqui nesse mundo material, eu acredito também, ó, o corpo também é uma matéria emprestada enquanto nós estamos aqui nesse mundo, certo, Lisandra? Mas tem algo entre eu, a Lisandra e todos que nos escutam aqui que é incomum em todo mundo. O que é? Nossa essência. Se eu não tiver claro dessa essência que se manifesta através de um corpo, e quem sou eu aqui nesse mundo, eu não cumpro o que eu venho cumprir, porque eu vou estar muito com foco olhando quem eu sou. E aí, cara, a gente vai pra sociedade rasa, discutindo pele de cor da pele. Pelo amor de Deus, olha o nível que a gente tá. Diogo, isso é importante. Olha aqui, ó. Sou da origem negrona. Meu pai é negrão. Negrão, igual eu. Eu conheço pessoas galegas, alemãs, pô, brancona. Conheço outras pessoas. Cara, isso pouco importa pra mim. Por quê? Porque eu olho a essência do ser humano. Eu não tô preocupado. Pra mim, isso daqui é uma matéria emprestada enquanto nós estamos no mundo terreno. E muitas vezes, quando eu fico apegado somente a isso, como que eu aceito a velhice depois, que é o processo natural da vida? E quando eu tiver o cabelo branco, eu não vou me aceitar mais? Então, como é que funciona, Lisandra? Você que lida constantemente com as pessoas que se preocupam com essas questões, né? E eu acho importante, é claro. Pô, se eu puder dar um ajuste aqui e ali, pô, vou agradecer, porque se vai me deixar melhor. Contudo, existe algo além disso. Posso estar viajando um pouquinho aqui, tá, Lisandra? Parece um papo de maluco, mas verdadeiramente, assim, é o fato de eu me conhecer. De eu saber quem verdadeiramente eu sou, a vida manifestada em um corpo, e através disso eu realizo a minha missão, seja numa pele escura, clara, marrom, seja de cabelo grande, careca, com dente sem dente, com nariz sem nariz, o que eu vou entregar até o final da minha vida, né? Como que é? Como que é a mentalidade das pessoas chegam muitas vezes no consultório, Lisandra? Eu já até recebi uma paciente aqui cheia de traumas. E ela me mostrava pontos na face dela que não tinha nem sentido. Às vezes a pessoa ela começa a ver coisas que começa a fazer de uma coisa pequena uma coisa enorme. E isso vem muito do psicológico delas. Uhum. Então, propus o tratamento, acolhi a paciente e Show. falei: olha, para você, esse tratamento é o que a gente vai conseguir de melhor, mas ele não vai ser nada se a gente não tratar o seu psicológico. Então, as pessoas não pensam que, às vezes, o que está na cabeça delas faz coisas assim, muda a vida delas, sabe, de forma negativa. Então, às vezes, uma dor, uma ferida que a pessoa não curou. No caso dessa minha paciente, ela perdeu o filho, ela levou isso há anos para a vida dela, e isso refletia no Nossa, semblante imagina. dela, no rosto dela. Então, para a vida dela, além de fazer, de melhorar a autoestima, que com certeza é um ponto importante de fazer esse trabalho psicológico, de entender mais a fundo o que se passa ali com o paciente, com a pessoa, e é isso. Cara, eu imagino que assim, o seu trabalho muitas vezes, por isso que assim, cada vez mais, né, Li, entender sobre pessoas é fundamental, imagino, no seu trabalho, né? Porque a pessoa muitas vezes ela vai chegar com uma dor emocional. Eu Sim, imagino que você já recebeu gente no seu consultório. Talvez, não sei, você vai me contar se já aconteceu isso. Mas às vezes, pô, uma mulher que é extremamente bonita. E ela, não, mas eu preciso de mais um detalhe, eu preciso de...
Isso acontece? Eu fico curioso com essas coisas aí, sabia? Na sua área. Acontece. Acontece? Acontece. Às vezes as pessoas perdem a referência de si. Então, Hum, veio aqui, fez um preenchimento labial. Nossa, ficou bonito. Recebi elogios, vou fazer mais um pouquinho. Aí passa um tempo, vou fazer mais um pouquinho. E aquilo começa a virar um excesso. De uma coisa que ela achava que era bonito, que realmente era no início, começa a virar ali excesso. Então, ela perde um pouco da essência e ela sai de uma beleza para algo que já é forçado, porque ela sente ali dentro que ela precisa daquilo para se sentir bem. E não é exatamente isso. A gente vai, por isso eu falo, a gente vai fazer os procedimentos, a gente tem um trabalho psicológico por trás também, porque nada adianta a gente ter um rosto bonito ali, ter esses detalhes embelezados, mas a cabeça continuar lá no fundo do poço. Então, tratar dores também, por isso que a gente teve esse contato, né? Eu precisava saber extrair isso das pessoas, então por isso que entender essas dores das pessoas é fundamental na nossa jornada. Porque a gente vai, e eu falo, se a gente ajuda uma pessoa, por essa pessoa, às vezes a gente ajuda três, quatro, e essa é a sim. lei da vida. A gente não tá aqui só por nós. Cara, fantástico. É isso. Já viu aquele filme Efeito Borboleta? Yeah. Uma ação que você tem impacta várias pessoas. Esse Sim, podcast que a gente tá fazendo, Lisandra, a gente sabe-se lá onde vai parar isso. Entendeu? Sabe-se lá quantas pessoas vão escutar e vai falar: caramba, eu não tinha enxergado por esse ângulo. Aí ela vai ajudar uma filha, uma irmã, um vizinho. Cara, então assim, cada ação que a gente tem no mundo, cara, isso pra mim hoje é tão claro, ô Lisandra. Antigamente não era tão. Mas conforme a gente vai lidando com pessoas, vai ficando cada vez mais claro. Uma ação que você faz na vida de alguém, cara, é tipo efeito dominó. Tanto positivo quanto negativo. Um gestor que está dentro de uma área, ele não tem consciência o quanto ele tem um poder de influência sobre as pessoas e sobre a autoestima das pessoas também, porque tem muito gestor, Lisandra, que fala cada absurdo para seus colaboradores, que a pessoa ela chega de manhã com um olhar e ela chega em casa murcha, assim, acabada. A energia dela parece que foi totalmente sugada. você tem até medo de voltar no outro dia, né? Da ansiedade no domingo, sabe? Aquela ansiedadezinha no domingo, o coração começa a palpitar, a música do Fantástico é tipo aquele sinalzinho de trauma da vida, né? Vira uma loucura. Então tem muito gestor que provoca isso, né? Com as pessoas. Você já conseguiu mapear, Lisandra, quais são as principais queixas das pessoas? Tipo os top 3 assim, quando chega no seu consultório, quando ela tá com baixa autoestima? Você já percebeu as principais reclamações? Uma das queixas mais comuns aqui realmente é quando o rosto começa a trazer aquela sensação de derretido, começa a escorregar Sei. algumas estruturas, começa a aparecer olheira, o olhar começa a ficar mais fechado. E inconscientemente, o nosso cérebro ele já olha para essa imagem e fala: nossa, é uma pessoa que está deprimida, sem a gente perceber. Então, só de se olhar no espelho, tá com o olhar fechado, o rosto caído, cansado, você já vai achar que você tá dessa forma, mesmo você não estando. Então, uma das queixas principais aqui no consultório realmente é essa sensação de rosto caído, rosto cansado o tempo inteiro, formação de peso aqui no rosto, na frente do rosto, tirando o formato do rosto. Então, é isso, quando as pessoas se olham e veem aquela imagem e elas falam, não me reconheço nessa imagem. Então, isso começa a afetar elas internamente. Cara, que loucura. Faz sentido. Faz sentido. Cara, eu imagino que é muito difícil pra você, às vezes, escutar algumas histórias, né? O que que essas mulheres escutam dos próprios maridos? É uma outra curiosidade que eu tenho. Algumas, os maridos não querem que façam procedimentos. Eu penso o seguinte, quando a mulher se sente bem, se sente bonita, ela é capaz de tudo. E se o homem ele não é capaz de estar no mesmo nível daquela mulher, ele começa a rebaixar essa mulher. Então ele começa a criticar,
às vezes fala que ela não precisa fazer isso porque faz parte, ela tem que aceitar quem ela é, mas ela não precisa aceitar que ela está daquela forma, com o rosto fechado, o rosto caído. Então, ela tem que se aceitar estando bem. E para os maridos aceitarem que a mulher está bem, tá? Às vezes até melhor que ele, porque o procedimento estético ele tem essa capacidade de trazer até poder para algumas mulheres. Então, se o marido vê que a mulher está ali se sentindo poderosa, se sentindo bem, às vezes ele puxa, sabe? E ele começa a querer puxar ela de volta ali para onde ela estava, para ele se sentir o dominante de novo. Então, Que loucura. às vezes tem homens que não apoiam as mulheres fazerem procedimentos estéticos por esse motivo. Agora, tem até outros homens que apoiam sim, porque eles entendem que a mulher que se sente bem, a mulher que está feliz com a imagem, que está se amando, ela cuida bem dele, ela cuida bem da casa, ela cuida bem do filho. Então, esses sim influenciam a sua mulher a se sentir bem, porque ele sabe que ele vai ter uma vantagem sobre isso. E a vantagem sobre isso é o cuidado, o carinho maior que ela vai ter com ele, com a família. Então, tem dois tipos de homens, né? Os homens ali que querem se sentir superiores e fazer da sua mulher ali pequena perto dele, e tem aquele homem que quer fazer da sua mulher de igual para que tudo flua adequadamente, né? Flua bem. Caraca, velho. Olha que interessante. São pontos interessantes de relações para a gente observar como que funciona essa ótica, né? Pode acontecer também, Lisandra, da mulher. E, pessoal, é tudo curiosidade, tá? Curiosidade, porque a gente tá aqui com a doutora Lisandra, uma expert na área. Então é óbvio que eu vou fazer perguntas que muitas vezes as pessoas têm dúvidas também, né? Então, assim, Lisandra, pode acontecer também da mulher começar também da parte dela se sentir demais e começar a menosprezar também o marido? Pode acontecer sim, mas isso vai depender da energia masculina do homem, porque Me o explica homem isso. com segurança, que, que consegue ver naquela mulher ali que ela, fala no casamento, que ela é parte dele, então ela não vai ter motivos para se sentir superior e querer escapar dele. Então vai ser um acréscimo para andar lado a lado ali. A mulher se sente bem, a mulher cuida do marido, a mulher cuida da casa, mas o marido ele precisa também mandar para essa mulher a energia de que ele é cuidador, provedor, de que ele é responsável também pelo bem-estar deles. Então, a harmonização facial, a autoestima, vai melhorar a vida da mulher em um relacionamento e também vai fazer o homem melhorar junto a ela. Então, eu falo que é um caminho de dois lados, né? De duas mãos. É um ajudando o outro ali, um acrescentando no outro. No final, tudo vai depender do autoconhecimento profundo de ambas as partes. É isso que você está me falando. Porque se o homem tiver uma insegurança profunda, e essa insegurança dele pode vir de vários lugares, pode acontecer aquilo que você comentou. Ele se sentir inferior à mulher a partir daí, e ele começar a falar, não precisa e tal, que não sei o que lá. Assim como da parte da mulher também, se ela não tiver um autoconhecimento profundo, ela pode começar, de repente, a ter um tipo de problema na relação. Existe muitos conflitos nas relações após o procedimento? Você já escutou muito sobre isso? Como que é esse pós-procedimento? Quero escutar histórias sobre isso, Lisandra. Eu já vi pontos positivos. Opa, legal. Realmente, mulher falar que se sente bem com o marido, que começou a tratar melhor o marido porque ela se trata melhor, porque ela se vê melhor. Olha. Então, pro lado positivo, sim. Agora, o paciente chegar aqui, nossa, acabou com o meu casamento, meu marido, ele não quer mais saber de mim porque eu fiz esses procedimentos, nunca vi. Então, são benefícios, e as pessoas precisam saber enxergar os benefícios e tomar conta disso, né? E abraçar, porque quando a gente, voltando ali, quando a gente se conhece, a gente se sente bem, tudo que está ao nosso redor vai bem, tudo flui. Legal. E dentro da mentoria que a gente praticou aqui, Lisandra, qual foi o principal ponto que você falou, cara, isso vai me ajudar aqui no meu processo, isso passou a contribuir bastante, e quais são os exemplos que você vivenciou disso? Em relação à nossa mentoria, aprendi a criar uma conexão maior com os meus pacientes,
a entender as dores deles, a ter uma conversa, assim, além do profissional. Então, que hoje a gente precisa dessa conexão mesmo. A pessoa tá aqui, a pessoa que está aqui não é uma porta, ela tem sentimentos, então eu preciso entender isso. E em relação à minha empresa, a clínica, aprendi a delegar tarefas, passar funções que antes eu achava que era minha obrigação, né? Comecei a olhar diferente para os meus colaboradores. Então, eu ampliei muito a minha visão em relação a crescimento de empresa, porque a gente precisa se dar bem com os funcionários, saber a parte deles e a nossa, e com os meus pacientes, porque eu aprendi essa conexão, aprendi a liderar em relação a eles também. Legal, legal. No final, né, Lisandra, tudo está relacionado, interessante, né? Tudo está relacionado a pessoas. Sim. Não tem como fugir disso. Olha só. Claro, a gente não está falando que é simples ou que é fácil lidar com pessoas. Muitas vezes você lida com as emoções das pessoas. Esse é o grande desafio. Agora, como que um líder lida com as emoções das pessoas se ele não estiver bem com as suas próprias emoções? Se um impacto negativo que tem no dia, porque você sabe, você é uma empresária, né, Lisandra? Quantos socos no estômago o empresário não tem durante a sua jornada? Quase todos os dias. Imagina um soco no estômago que a gente toma. Cara, eu vou chegar na empresa maltratando todo mundo porque aconteceu isso na minha vida, porque isso e aquilo. Então, o líder que tem dificuldade de separar esses pontos, o que ele vai impactar diretamente no desempenho dele, né? Porque o desempenho dele vai estar diretamente relacionado com pessoas. E quando a gente não entende que um ser humano ele precisa de uma autoestima para produzir, às vezes isso está relacionado a uma história que ele conta para ele mesmo, uma autoimagem que ele gera dele mesmo. Posso, que nem o seu trabalho, tem uma função absurda de positiva na sociedade. Você traz autoestima para aquela mulher que não se via mais como uma mulher poderosa. Olha que interessante. E a partir daí, desse procedimento, você consegue trazer para ela uma nova vida. Ou seja, no final, o que a Lisandra faz? Traz luz para a vida das pessoas. O quanto essa pessoa, se ela for uma gestora, uma líder, ela pode impactar dentro do ambiente dela. Né? Quanto ela pode impactar dentro da família dela. Então, a autoestima, Lisandra, eu acredito que é o princípio para o ser humano ir atrás dos seus resultados, porque ele vai precisar desse impulso dele, né? E hoje até a OMS traz que a autoestima, ela faz parte da saúde das pessoas, da saúde humana. Olha só. Então isso já é qualidade de vida também, né? Total, cara. Imagina, você acorda de manhã, despertou o celular, sei lá, você acorda 5, 6, 7 horas da manhã, despertou o celular, vou acordar. A pessoa acorda. Primeira coisa, vou escovar o dentão. Chego lá, escovo o dente, olho no espelho. Não tô legal. Cara, olha meu rosto, olha. Acabou, a história que ela vai contando pra ela. Lembra que eu contei a história quando eu comecei a perceber essas histórias que a mente conta? A primeira história que eu percebi, você lembra que eu contei? Olhei no espelho, Diogo, você tá ficando velho e gordo, ainda por cima. Só que eu não tinha consciência ainda do quanto essas histórias, ela minava a minha energia completamente. E se eu não tenho esse despertar de perceber essas histórias, como que eu levo o meu dia, Lisandra? Como que eu produzo? Se eu já me acho um incapaz, um coitado, um feio, um... Cara, toda aquela energia que você tinha pra jogar pra fora acabou. Né? Então, eu não sabia, cara. Então, já tem na própria saúde, fala que a autoestima é fundamental pra pessoa. Me conta mais sobre isso, Lisandra. O que eles falam lá? Exatamente o que você falou. Imagina uma mulher, acordou, escolhe 10 roupas diferentes, nenhuma dá certo. Aí ela tem que pegar uma porque já tá atrasada. Aí ela já chega no trabalho, eu vim com essa roupa que tá feia, eu tô feia, minha roupa não tá legal. Daí o que ela quer fazer? Esconder do mundo. Então, se ela não tá bem com ela mesma, se a autoestima dela tá lá embaixo, se ela não for incapaz de escolher a própria roupa, quem dirá liderar outras pessoas? Quem dirá lidar com a dor de outra pessoa que às vezes está precisando mais do que ela?
Foi até engraçado, eu tava na academia esses dias, uma das mulheres falou, nossa, aquela mulher só anda com a cara fechada, até parece que ela não, que é só ela que tem problemas nessa vida. Oxe, até Então, com a às cara vezes, fechada tava preocupada a mulher? então, às vezes as pessoas elas começam a se fechar, a se reprimir por um problema e nem percebe que tá assim, e as outras começam a ver que ela tá mal e não deveria. Você tá mal? Esconde aquilo ali, finge que não tá e tá tudo bem, a vida que segue, você precisa vencer o dia de hoje. Então, é saber realmente ouvir essas vozes, né, que você tanto falou pra gente, ouvir essas vozes e saber diferenciar aquela voz que vai te diminuir e aquela voz que vai fazer você vencer no seu dia. Pô, isso é fantástico, cara. Eu acho que quando a pessoa tem isso, ô Lisandra, quando ela entende todo esse processo, é claro que é muito mais profundo do que isso que a gente tá conversando, né? É, tanto é que, pô, a gente fez várias atividades pra gente ir percebendo isso, né, Lisandra? Como é que foi quando você começou a perceber? O que que você identificou ali? Eu percebi que eu me sabotava muito. Eu colocava várias coisas para cumprir no dia e de um jeito ou de outro eu tinha uma forma de sair daquilo. Então era a minha mente querendo me tirar ali das minhas obrigações. Então eu comecei a parar para observar e colocar realmente o que eu estava propondo em prática. Parar de dar moral ali, você não consegue, por é difícil demais, deixa para amanhã, e começar a fazer ali na hora certa, na hora proposta. E o que que você sentiu quando você começou a ter clareza disso? É libertador, né? A gente começa a ter controle sobre nós mesmos. E a gente vê que a maioria das coisas é tudo invenção mesmo, invenção das nossas crenças, do nosso passado, enfim. Esses dias eu tava passando na rua, de vez em quando eu saio pra dar umas caminhadas aí e tal. E aí eu passei na frente ali de um lugar, tinha uma senhora encostada no carro. Essa senhora tava, sabe aquelas senhoras que fumam aquele cigarrão assim e tal? E ela tava fumando e ao mesmo tempo ela tava mexendo a boca como se ela estivesse conversando com ela mesma. Sabe que ela dava aquela tragada e claro que eu não escutei, né? Quando a pessoa fica mais mexendo a boca ali. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, como será que tá as histórias da mente dessa pessoa? Que história, que filme que tá passando dentro da cachola dela? E o pior, será que ela sabe disso? Será que ela tem consciência que é uma vitrola que a nossa cabeça fica repetindo sempre? E assim as pessoas levam a vida, Lisandra. Isso me entristece muito, porque boa parte dos problemas do mundo está relacionada em as pessoas não perceberem que existe uma história na cabeça delas, acontecendo a Sim, todo momento, a todo momento. E muitos entram num quarto com depressão, muitos largam suas próprias famílias porque ela passa a contar uma história na cabeça dela. Imagina só, vamos trazer para esse exemplo, um marido que não faz o procedimento não, não faz um procedimento não. Que história está sendo contada na cabeça desse cara? imagina. Você tá entendendo? Que história está sendo contada na cabeça desse cara? Então, eu acredito que o nosso próximo passo aí para a evolução da humanidade, Lisandra, falando de pessoas, é as pessoas terem esse despertar. Elas começarem a perceber o quanto essas vozes dominam a vida delas. Quantos talentos a gente deveria ter no mundo e não tem, porque as pessoas estão presas nessas vozes. Quantos líderes que, cara, estariam fazendo disrupções aí no mundo se eles se libertassem dessas vozes? Quantas famílias deixariam de ser destruídas se as pessoas se libertassem dessas vozes? Então, assim, boa parte dos problemas do mundo, a gente tem que se perguntar que história está passando na cabeça desses líderes. Às vezes o cara se auto-sabota, Lisandra. O cara começa a criar inimigos onde não tem. Na própria empresa Sim. dele, ele começa a criar inimigos. O time dele vira o inimigo dele. Porque ele tá contando uma história dentro da cabeça dele. Que só ele sabe que história é essa. Aí deixa de focar no que realmente importa pra focar
nas histórias. Lisandra, se você pudesse dar algumas dicas para as pessoas terem mais autoestima, o que você diria como uma pessoa que lida diariamente com pessoas que vão em busca disso, né? Que estão em busca disso. O que você diria para essas pessoas? Buscar o autoconhecimento, com certeza, que nós somos muito mais do que uma imagem que a gente vê. Mas se existe algo que te incomode, vai atrás de resolver isso. Seja estético, tem muitos pacientes que chegam aqui e não tira nem foto de perfil por conta do nariz. Seja faça o procedimento estético, que isso vai melhorar sua qualidade de vida, você vai começar a se ver melhor, você se vê melhor, você se sente mais feliz. Então, ter esse autoconhecimento e entender o que te faz, o que te chateia, o que está te puxando para baixo e romper isso na vida. Porque viver preso em histórias, viver preso em coisas que paralisam a gente, eu falo que dificulta muito a nossa evolução de vida, né? O que acaba sendo um atraso de vida. Exato. Então, saber identificar essas histórias, saber identificar quem você é um passo ali fundamental para o desenvolvimento da pessoa em si, do ser humano. Sem dúvidas, Lisandra. E isso faz realmente as pessoas avançarem cada vez mais, né? Acredito que se no Brasil tivéssemos programas para aumentar a autoestima das pessoas, cara, a gente ia descobrir tanta potência aí, Lisandra. Tanta Sim. potência, cara. E às vezes a pessoa tá ali no cantinho dela, no quartinho dela fechado, porque ela tem uma autoimagem distorcida dela. Ela olha pra ela e vê uma outra coisa. Pô, já vi várias histórias aí de mulheres que são belas, bonitas. E às vezes a mulher não se acha bonita. Você já viu isso acontecer por aí, Li? Já tinha até no Instagram rodando uma modelo, Hum, linda a moça. E ela foi descobrir que ela era bonita, todo mundo falava, nossa, ela é linda, você tem cabelo bonito, enfim. Ela só foi descobrir que ela realmente era bonita depois de mais velha, depois que ela quis romper com, com essas crenças que ela tinha, né? Porque crenças limitam ali até a pessoa a se enxergar. Então, isso é muito real. As pessoas, às vezes, elas não enxergam quem realmente é. cara, deve ter muito isso. Deve ter muito isso. E aí ela traça um objetivo, traça uma visão, uma missão. E como que eu executo isso? Se eu olho pra mim e já não tem energia. E aí é o início da nossa conversa, né, Li? O foco muito no eu, em mim, né? Então o que importa sou eu. Tá, mas o que a sua vida faz pelo outro? Você só vai conseguir ajudar o outro se você estiver bem consigo, né? É aquele negócio. Não tem como você tirar do fundo do poço se você tá junto. Então, Exato. primeiro você saia, você se conheça, você se sinta bem, se sinta feliz com quem você é, para você puxar as outras pessoas para esse lugar. Que esse lugar ele é um lugar próspero, é um lugar de paz, é um lugar em que você vai ver os seus planos fluírem naturalmente, porque você é capaz. Então, se você é capaz, as coisas vão acontecer. Muito bom, doutora Elisandra. Doutora Elisandra, tem mais algum outro assunto que você queria trazer aqui pra gente? Você gostaria de comentar que a gente não comentou? Ah, é, Fica tranquila, fica tranquila. ai, ai. Eu, eu nem não contei para você, mas na nossa jornada eu Uhum. tinha um desafio muito grande de que eu era distante do meu pai. E na semana passada a gente teve o último encontro, falei para você, não, a gente não encontrou, enfim. E aí eu comecei a repensar as coisas na minha cabeça, a ouvir aquelas vozes que falavam, você não precisa ir atrás dele, já faz muito tempo, e comecei a pensar, por que não? Por que não dar outra chance? Eu vou lá, isso pode mudar a minha vida. Então eu acabei indo lá na casa dele, a gente se Opa, então reaproximou novamente, rolou o encontro. a gente se reaproximou Muito novamente, bom. e desde então
como eu disse, depois que a gente rompe uma coisa que está travando a nossa garganta, assim, sufocando, parece que as coisas, elas é, ficam mais em paz, ficam mais tranquilas. Então, depois que eu fui lá, eu comecei a me sentir até mais leve. Eu já, às vezes, já era uma pessoa que já me considerava bem tranquila, bem leve em relação às coisas da minha vida, a não ser essa parte. Depois que eu fui lá, parece que agora eu tô em outro estado de emoção, sabe? Parece que isso desceu uma alegria, assim, sobre mim. Porque às vezes é difícil, né, romper com orgulho, porque trava muita gente, ir atrás e dar a cara a tapa, mas quando a gente faz isso por um bem maior e a recompensa vem, não tem como a gente não se sentir bem. Cara, Isso sensacional. foi uma construção ali, você sabe que de muito tempo. Pessoal, já que a Lisandra comentou, posso dar o contexto pro pessoal ali, só para o pessoal entender. Claro. Cara, muito obrigado. Você não tem ideia. Eu não ia tocar nesse assunto se você não permitisse. Eu não ia tocar. Que bom que partiu de você e você quis falar sobre isso. Eu vejo alegria no seu olhar, no seu sorriso, o quanto tá sendo bacana esse processo. A Lisandra chegou na nossa mentoria, tá vendo aí uma mulher bem-sucedida com a sua clínica, bonita, ajuda um monte de gente, traz resultado para onde ela coloca a sua mão. Só que ela tinha um desafio muito grande. E a gente começou a conversar sobre isso, nos emocionamos muito ali nos nossos encontros, né, Lisandra, em alguns momentos, porque fazia um tempo que ela não falava com o pai dela. E ela falou, Diogo, isso já tá atrapalhando um pouco na minha relação, inclusive com os meus clientes, né? E ali a gente começou um trabalho de entendimento sobre esse processo. E, cara, como me alegra o coração, Lisandra, em saber que você aproximou novamente a relação com seu pai depois de anos, vocês não se falavam. E que bom, melhor ainda saber que você foi lá se encontrar com ele. Sim. Cara, parabéns. Assim, pra mim, missão cumprida, sabe? Aquele trabalho de algo que já estava dentro de você. Talvez a gente precisava trazer isso pra fora de alguma forma. Eu fico Às feliz vezes o a gente quanto... acha que é uma coisa, que é uma coisinha, assim, que às vezes a gente fica deixando para lá, mas é isso que está atrapalhando a nossa vida. Parece que está um tampão ali que não está deixando a água correr. Então, depois que a gente tira isso, o rio flui naturalmente. E é muito bom, é muito gratificante aprender a evoluir, aprender a entender a mente, saber que as nossas histórias elas vão conduzir a nossa vida, seja de forma positiva ou negativa, e ter orgulho e fazer o que tem que ser feito, porque a gente só sai do lugar se a gente fizer o que tem que ser feito, sem orgulho e sem medo. Muito bom. Conta um pouquinho mais, Li, se você quiser, claro, se você se sentir à vontade. Como que era esse processo? Como que era essa relação antes com o seu pai? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 5 anos. E nesse tempo, eu fui me distanciando dele. Imagina só, uma criança não entendia muito bem as coisas, meu pai também era uma pessoa fria, não veio atrás, e o tempo passou e a gente se perdeu. Então, passaram-se 22 anos, 22 anos que você não falava com seu pai. anos sem relação, sem contato. Daí eu cresci, eu desenvolvi minha mente, aprendi a quem eu sou, fiz essa imersão de autoconhecimento e vi que dependia de mim, que aquilo era um gargalo, era uma coisa que estava tampando a minha vida, por mais que eu dissesse que não, mas era. Isso me atrapalhava nas minhas relações com amigos, nas minhas relações com os pacientes, inclusive, quando mexeu aqui no meu profissional, é isso que eu vi, cara, isso é pior do que eu imaginava. Então, eu fui atrás, eu me instruí, me evoluí como pessoa, como ser humano, e entendi, se for da parte dele, não vai ser, então tem que ser de mim mesmo. Como eu disse, se a gente quer, a gente tem que fazer, senão as coisas não vão dar certo. Cara, que legal. Que legal. Que Deus abençoe bastante aí a jornada sua com seu pai. Fico muito, cara, muito, muito, muito feliz mesmo. Eu sei o quanto isso era importante aí pra você, né?
E depois de muito tempo eu entendi que ele também não sabia de nada que ele estava fazendo, porque ele não tem conhecimento das vozes da cabeça dele. Então, se ele não tem esse conhecimento, ele nunca vai romper o orgulho, ele nunca vai falar, não, calma, isso daqui não é real. Então, eu realmente precisei ir atrás, mostrar para ele que não tem nada disso que a gente estava pensando, que a gente pode se dar bem, sim. Ele é uma pessoa super legal, então acredito que Deus tem uma história linda aí para o nosso futuro. Cara, parabéns, Lisandra. Excelente, cara. Você não tem noção o quanto de pessoas que você tá ajudando agora contando sua própria história. Quanto de. Cara, não tem nem dimensão quantas famílias serão libertadas por você falar da sua coragem de reatar um buraco que tava na vida. A gente pode chamar dessa forma, né, Li? Porque 22 anos, era 22 anos? Eu tinha 5, agora tenho 28, 23. Cara, é absurdo. É absurdo. Parabéns, parabéns. E o quanto a se libertar das vozes interior ajudou você nesse processo? Então, libertar das vozes a palavra já diz, né? Libertador. Então, a gente aprende a romper com orgulho, que romper com orgulho dói, e a gente só vai romper com ele se a gente entender que aqui, ó, na nossa cabeça, as histórias, elas são fictícias até se tornar reais. Então, para que deixar tornar real uma coisa que é uma história? Então, romper com orgulho é importante na nossa vida. É, ir atrás, planejar nossos sonhos, ir atrás dos sonhos, independente da barreira, a gente rompe barreira, vem um desafio, a gente rompe esse desafio, e não deixar que nada impeça a gente, foca no onde a gente quer chegar e vai, que eu brinco, já coloca nas mãos de Deus, a gente coloca nas mãos de Deus, tudo fica mais leve. Eu sou muito religiosa e outra coisa que me ajudou muito foi isso. Tem problema? Deus, é com você. Me ajuda a resolver e é isso. E as coisas vão acontecendo também de forma leve. Não fica ali massacrando, lamentando, enfim. Isso daí só vai deixar a gente estagnada. Imagina que tem muitas pessoas que estão te escutando e muitas delas pode ter um problema de relacionamento agora com o pai. E de repente ela não tá perdoando aquilo que o pai fez no passado. Tem um problema de relacionamento com a mãe, com o irmão, sei lá. Alguém que é muito importante para ela. E você pudesse dar um conselho para essa pessoa. Talvez ela nunca escutou esse conselho de ninguém, mas ela vai escutar de uma pessoa que passou pela mesma situação que ela. E sabendo que a nossa vida, Lisandra, aqui nesse plano terreno, tem início, meio e fim. E talvez tenha um medo na cabeça dela de falar: será que eu vou passar nessa vida sem falar com a pessoa mais importante da minha vida? Que conselho, você que tem muito mais autoridade para falar sobre isso, porque você viveu o processo, que conselho você daria para essa pessoa que está aqui, ansiosa, esperando o seu conselho? O que você falaria para ela? A gente tenta fingir que não está afetando nada em nossa vida. A gente tenta esquecer, a gente tenta jogar para debaixo do tapete. Só que isso vai virando uma ferida interna e às vezes essa ferida até pode cicatrizar, mas em algum momento da vida vai jorrar sangue de novo. Então a gente precisa curar essas feridas que a gente tem pela falta dos pais. Falta dos pais, eu falo que nossos pais são partes nossas, então não dá para partes nossas viverem separadas. Nós somos juntos, sabe? Na minha concepção. Porque se você não se dá bem com seu pai, se você não se dá bem com a sua mãe, que as pessoas que te deram a vida, que te criaram, que fizeram tudo para que você ficasse bem, não vai dar certo com outras pessoas. Então, às vezes a gente precisa sair do orgulho, enfrentar de frente o nosso maior medo, que às vezes é a vergonha de chegar na outra pessoa e falar, eu errei, ou parar de querer que a outra pessoa se sinta culpado, sendo que não precisa existir culpados, só precisa ter uma reconciliação. Reconciliou, deu certo as duas partes,
isso vai fazer as coisas fluírem, sabe? Então, não, eu tô até pensando no exemplo de uma parente minha, que ela não dá muito bem com a mãe dela. A mãe dela é um pouco narcisista e ela não aceita isso. E ela tá virando as costas para a mãe dela e a mãe dela é apaixonada nela. Então, como que essa pessoa ela tem a capacidade de virar as costas para a pessoa que deu a vida dela, reconcilia, faz as pazes. Você tem que ter uma certa distância, que tenha essa distância, mas nunca vira as costas para a pessoa que te deu a vida, entendeu? Então, é romper o orgulho, encarar o medo, não procurar culpados e reconciliar ali o que fazia mal para as duas pessoas. Muito bom, Lisandra. Excelente, cara. E assim, perceber o que a sua mente está te contando, né? Porque muitas vezes a sua ação não vai acontecer dependendo da história que é contada. Sim, E limita muito. demais, cara. As histórias limitam muito. Demais. E como você falou, eu vou ter que abandonar o meu ego, o meu orgulho. Cara, não é fácil pra muita gente fazer isso. Você vai ter que deixar sua convicção de lado. O orgulho, ele destrói, né? Destrói famílias, destrói empresas, relacionamentos. Destrói tudo. Vamos pensar numa equipe que estava performando e tem um líder orgulhosão ali que, não, essa pessoa vai ver, vou me vingar, não é assim que ela age. Cara, olha o tipo de energia que essa pessoa tá levando pra dentro da empresa dela. Por causa de um orgulho. Por causa de um ego ferido. Por causa de um olhar só pro eu, ao invés do todo. Então, Li, assim, só tenho a te agradecer, tá? Por você, pô, ter essa generosidade de compartilhar sua história, esse processo que você tem vivido. Me sinto honrado de um pequeno capítulo aí dessa jornada ter participado desse processo junto contigo e agradeço a confiança, tá? Que você teve. Eu desejo o melhor para sua vida, desejo um excelente casamento, manda um abração lá pro futuro maridão, tá? Deus continue abençoando essa alma iluminada que você tem de trazer o bem, a autoestima para as pessoas e que você continue cumprindo sua missão. O mundo precisa muito da sua liderança, dessa luz. E todo guerreiro durante a luta, ele precisa tratar algumas feridas, né? Para ele continuar. Então, continue sendo essa guerreira de luz que você é. E continue tratando as feridas que vêm, que acontecer, que vai fazer parte. Acredito que só o fato de despertar a consciência em relação às histórias que a mente conta, muitas feridas a gente já vai deixando pra trás, né? Que não faz sentido ficar carregando. Parabéns Essas pela sua historinhas, jornada ali. essas historinhas da nossa cabeça, às vezes, pesam de uma forma que nem deveriam, né? Nem Então, deveria. obrigada pelo convite. Foi ótimo participar do podcast com você. Foi ótima a nossa trajetória ali de mentoria. A evolução tanto da empresa como de pessoa mesmo foi, assim, extremamente importante para mim, para o meu futuro. Então, tenho gratidão enorme por você, do Líder Flix. E estamos aí para as próximas, para ajudar pessoas, para evoluir sempre e ajudar o próximo também. É parte da nossa vida, é o que vai fazer a gente seguir cada vez mais longe. Muito bom, dona Lisandra. E se você pudesse dar um conselho final para a galera aqui que te escuta? Um recado final. Qual seria? Não deixe as vozes da sua cabeça te dominar. Às vezes o que você precisa é entender quem você é, se conhecer, ter esse autoconhecimento e perceber que muitas histórias são contadas por você para te deixar na zona de conforto. E na zona de conforto a gente não sai do lugar, a gente não cresce. E para aquela pessoa que ainda está em dúvida em relação, será que eu faço uma mentoria ou não? O que você diria para essa pessoa? Eu recomendo a mentoria muito, porque eu cheguei aqui super chateada. Eu até encontrei vocês, não sei se eu te contei, no podcast,
vi você falando sobre a mentoria, eu tinha acabado de sair uma paciente daqui que era amiga de uma amiga minha, e ela falou, nossa, eu gostei do plano de tratamento dela, mas ela, como pessoa, não teve ligação. E eu falei, eu preciso criar essa ligação com o paciente, porque não é só o meu trabalho, é sobre ela também, é sobre o que ela sente, é sobre a pessoa em si. Então, me abriu muito a cabeça, me ajudou a colocar meus colaboradores para fazer o que deve ser feito, que às vezes eu chegava aqui na clínica, via funcionário, às vezes, no celular, a menina perdida, sem saber o que fazer, então eu consegui colocar direcionamento nessas pessoas, igual você já falou uma vez, não adianta eu querer que ela faça uma coisa que eu nem falei que ela tem que fazer. Então, eu aprendi a direcionar o papel das colaboradoras e isso está sendo de grande valia para mim. Que legal, Lisandra. Parabéns pelo processo. De novo, continue levando essa luz cada vez mais adiante. O mundo precisa de você, do seu trabalho. Gosto muito do livro do Hermílio de Moraes. Sabe quem é o Hermílio de Moraes? Já faleceu, o fundador da Votorantim. Sabe os Cimentos Votorantim? Ele escreveu um livro falando, todos somos responsáveis. Todos somos responsáveis. A capa do livro já é autodidata, né? Todos somos responsáveis. Então, a partir do momento que a gente entende isso, num primeiro momento, é sobre nós. A gente vai buscar nosso sucesso, nosso reconhecimento financeiro, nosso destaque. Se você ir embora só com isso, eu acho que você não vai embora tão feliz. Mas, se você passar por essa vida formando inúmeras Lisandras, cara, você cumpriu sua missão, entendeu? Eu acredito muito nisso, Lisandra. Tenho certeza que você vai abrir muitas franquias por aí, vai expandir cada vez mais a sua marca, vai avançar cada vez mais nesse Brasilzão, vai empregar muita gente, né? Eu quero estar aqui para aplaudir seu sucesso e contar para minha mãe e pro meu pai, ó, ela passou lá na mentoria, viu, pai? Essa menina que tá aí dando entrevista, lá, ó. Tá vendo? Passou no Leaderflix. Ué, que legal. Parabéns pelo seu processo. Coisa importante é não esquecer quem esteve nos ajudando nesse caminho, né? Pô, sensacional. Porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. E ter apoios, ter pessoas que nos impulsionam, faz tudo acontecer também, até de forma mais rápida. Imagino, Li. Deus abençoe sua jornada. Princípio muito importante esse que você falou, viu? Gratidão. Gratidão. Sim. Pessoa que não tem gratidão, que sempre tá ingrata. Cara, a vida tem alguns princípios. Esses princípios são milenares, né? Quando a gente entende isso, a vida fica mais leve, né, Lisandra? Li, obrigado. Muito obrigado aqui pela sua presença. Cara, que bate-papo bacana. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? De participar um pouquinho, um pedacinho ali do seu capítulo de vida. E leva isso pra mais gente. Leva pra mais pessoas. Liberta mais pessoas aí. Eu tenho certeza que se a gente tiver essa corrente do bem, a gente vai avançar cada vez mais como sociedade. Como que a galera faz pra te encontrar? Meu Instagram é @doutora Lisandra Alencar. Lá tem todas as informações, tudo que eu vivo aqui no dia a dia, tudo que eu faço por várias mulheres. Então, tem um conteúdo bem bacana que ensina a gente a se cuidar melhor também. Então, doutora Lisandra Alencar. Muito bom. Em que região que você tá ali? Goiás. Tá em Goiás. Goiás. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, principalmente a galera de Goiás e que não está em Goiás também, porque eu sei que tem muita cliente dela que pega, sai de um voo de um lugar, vai para o outro, para ser atendida pela doutora Lisandra Alencar. Então, procurem lá, @doutora Lisandra Alencar, é assim que tá ali. DRA Lisandra Alencar. Procura lá, galera, segue a doutora Lisandra, fala que escutou o podcast e que quer marcar um bate-papo com ela para fazer aí um possível procedimento. Eu tenho certeza que vai melhorar muito sua autoestima, principalmente as mulheres aí. Lisandra é fantástica no que faz. Parabéns pelo trabalho, viu, Lisandra? Obrigada. Valeu, Li. Beijão. Até o próximo encontro. Líder, compartilha com todo mundo. Deixa aqui nos seus comentários aqui, ó. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, o que te marcou. Manda uma mensagem positiva aí pra Lisandra. Vai ser um prazer postar aqui o seu comentário e levar
aí a sua visão para cada vez mais pessoas. E compartilha com aquela pessoa que precisa escutar esse assunto. Tenho certeza que vai contribuir com muita gente. Falamos sobre autoestima, relações com pais. Cara, falamos de tudo, né, Lisandra? Jornada, processo da mente, cara, vale a pena mandar para mais pessoas. Seja esse líder desenvolvedor de pessoas, que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas aí. Obrigado, Li. Fica com Deus. Beijão no seu coração. Parabéns pelo trabalho, viu? Tchau, tchau.